Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigo Pastor Hermes, chegando com mais um estudo e será sobre a geração dos cristãos sem discernimentos. A finalidade desse estudo é conscientizar que o trigo e joio estão juntos nas igrejas. O trigo quer a glória espiritual, o joio quer a glória material. É uma vergonha o que estão fazendo com o evangelho. O sacrifício do Senhor Jesus virou moeda de troca. Muitos estão seguindo o falso evangelho e não estão percebendo. A fé é um comércio, virou produto de concorrência e disputa. Pequenas igrejas virou grandes negócios. Como 2 Coríntios, Paulo escreve, capítulo 11, versículo 14. O diabo se transforma em anjo de luz. Nem tudo que parece reluzir dentro das igrejas é na direção do Espírito Santo. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz, abrindo trabalhos, movimentos, porque antigamente ele perseguia a igreja. Hoje ele não está fazendo isso. Está usando de outra estratégia, abrindo mais igrejas para enganar a multidão e tirar o foco da salvação. Em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, que é a nossa leitura para o andamento desse estudo, este povo se aproxima de mim com sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens usados com interesses materiais físicos e benefícios próprios. O tema, o cristão sem discernimento. Fazer uma oração para você compreender melhor. Deus soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por este momento e esta oportunidade que me concedes nesta rede social. Eu peço a tua misericórdia sobre os que estarão ouvindo, os que, Senhor, querem entender melhor sobre a situação de discernir o que está acontecendo. Pai, eu peço a Ti, converte os corações e leva-os ao conhecimento da verdade. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço. Muito bem, o tema, os cristãos sem discernimento, como eu disse. O que é discernimento? Na Bíblia, discernimento é a capacidade de distinguir o bem e o mal, do certo ao errado, do falso ao verdadeiro, o carnal e o espiritual. E para isso eu quero levar para você uma luz melhor nesse pensamento, dando uma introdução. Muitos entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Mateus 7, 21, 23 nos fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, Jesus respondendo, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você está vendo a finalidade do Evangelho? Estão pregando sem interesse, com objetivos próprios. Abriram-se muitas igrejas. Anteriormente, há anos atrás, eram perseguições. Hoje não, hoje é uma satisfação. Isso estou falando a nível Brasil. Já em outros países mais desenvolvidos, primeiro mundo, que o Brasil ainda está aí num país de segundo mundo. Países de primeiro mundo hoje não tem mais evangelho, como nos tempos bíblicos. E o Brasil está caminhando por essa situação. Satanás congelou de uma certa forma, não deixou nem frio nem quente as igrejas, mas as igrejas ficaram mornas. E é o que está ocorrendo hoje na caminhada do cristianismo brasileiro, mas eu digo de ensinamentos da fé cristã
brasileira. Na direção do Espírito Santo, vamos aqui integrar mais dentro do estudo. Estamos no período da igreja de Laodiceia, meus queridos, meus irmãos, meus amigos. Acorda, desperta. É a geração dos cristãos mornos. Não estão ouvindo o Espírito Santo. Hoje é só festa, shows gospel. Hoje é mega eventos. Hoje é festividade. Hoje é um tal de reunir pessoas em aniversários que ocorrem dentro da igreja. Não há mais uma adoração de coração. Hoje há mais um encontro social nas igrejas. É uma pena estar dizendo isso como um pastor, porque há muitos hoje que vão para a igreja por uma questão de preencher o seu dia de culto, sem sentidos de adoração. Em Apocalipse capítulo 13, 14, 16 e 22, diz assim, e aonde da igreja que está em Laodiceia escreve, assim porque és mornos e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o Espírito Santo, que diz às igrejas. Aqui está até no sentido plural, diz às igrejas, não é diz, porque é uma igreja só, mas ela está envolvida dentro de uma igreja que é espiritual, material, junto com o carnal. Então, uma igreja espiritual e a igreja física. E aqui fala, diz às igrejas, porque são no sentido que João recebeu a revelação para a época da igreja de Laodiceia, haveria de haver muitas igrejas como estamos nessa época. Eu tenho até uma estatística aqui para dizer para vocês, vocês vão ficar até assustados. Houve uma estatística até 2019, existiam de igrejas evangélicas no Brasil 109 mil templos e 560 só de evangélicos. E outra feita pelo IBGE no ano de 2022, houve e havia, 2.000, ou seja, em 2022 existiam 579.798 templos, entre catolicismo, cristianismo, umbandismo, que mais? E outros movimentos, budismo. Quer dizer, dentro da condição de diferença, aumentou muito o número de igrejas, porque uma satisfação hoje para Satanás ver o número de igrejas aumentando sem direção de levar o povo à salvação. Agora, continuando aqui onde eu parei, sobre a igreja de Laodiceia, a falta de ensino bíblico e oração tem deixado os cristãos vulneráveis às influências de Satanás. Os ministérios de hoje não estão realizando cultos sem ensino, ou seja, não estão realizando cultos e sim eventos, sem ensinos, como já disse, movimentos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e 4, que pregues a palavra, insista, em tempos e fora de tempos, que redarguas, que repreendas, que exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, e desviarão os ouvidos da verdade voltando a fábulas. Podia falar alguma coisa de doutrina, mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero entrar num assunto de ensinamento da palavra de Deus. Porque houve muitas doutrinas e usos e costumes que, em vez de aproximar o crente, afastavam os crentes. Não tinha ensino, não tinha fundamento nenhum. Mas não quero falar disso. Cada denominação tem a sua forma de interpretar a Bíblia. Mas existe aí uma interpretação muito vazia, sem pesquisar,
o fundamento da palavra grega com a hebraica e aramaico, que traz aí uma melhor interpretação, mas muitos que têm nas suas mãos a igreja hoje, têm nas suas mãos os membros das igrejas, Bíblias com interpretações que vieram muito do catolicismo, que não há um fundamento totalmente bíblico. E se eu for dizer aqui, nós vamos aí... Mas o importante é que você saiba que o Senhor Jesus deu a vida na cruz para salvar-nos. E que hoje estão fazendo do Evangelho um comércio. Você está nessa igreja que te ensina você a querer ficar rico, a mudar de vida? Cuidado. O Espírito Santo está falando com você para tirar você desse meio, desse ensinamento. Pastor, para onde eu vou? Para onde eu vou? Ué, como você chegou a essa igreja, o Espírito Santo pode levar você a outros trabalhos, ou você ficar aí, não fazendo o que eles estão mandando, mas, como diz, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas há muitos, vamos dizer assim, pequenos movimentos evangélicos que são mais reais e verdadeiros do que esses grandes movimentos evangélicos que estão por aí, nesses grandes templos, onde você vê uma mistura de doutrina, de ensinamento. Olha, dá um arrepio até a gente saber que o evangelho de hoje não é o evangelho de 40 anos atrás. Mudou muito. Outro ensino errado. Onde está escrito no Novo Testamento que a igreja tem que utilizar e realizar liturgia dos cultos e vestimentas e utensílios do templo? Isso é uma idolatria. Somos gentios, salvos pelo Evangelho, não pelos rituais da lei. A lei serviu de sombra. O Velho Testamento apontava o que iria acontecer. Isaías 53, versículo 1, fala que Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro. E não abriu a sua boca. Era o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que veio dar a sua vida para a nossa salvação. E hoje você vê esses movimentos aí? Olha... Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 9, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas exatas, então disse, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o último, ou seja, tira o que foi sombra, agora estabelece o que é verdadeiro, o que é real. Primeiro foi no Velho Testamento, agora estamos aqui no segundo, que é o Novo Testamento. E com isso foram sombras, e hoje vivemos a realidade. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não sabeis que vós sois o templo? Estou chegando ao final. Tem uma conclusão aqui, já disse para vocês, de 40 anos atrás até hoje, 2025, se você foi ensinado com o estudo de escatologia, ou seja, fim dos tempos, incluindo que são os livros de Daniel e o livro de Apocalipse, deve ter discernimento que algo está para acontecer, que a igreja não é a mesma. Os ensinos não são o mesmo. Esse estudo tem 3 objetivos. Primeiro, despertar é um chamado que envolve acordar do comodismo para uma comunhão espiritual, como diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Porque isso diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não esteja presos ao ensinamento sem você pesquisar, sem você conhecer. O segundo, eu disse que são 3 objetivos. O primeiro é despertar, o segundo é alertar. É um aviso e um sinal de vigilância para estar
atento a um perigo. Marcos capítulo 13, versículo 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E que está orando, vigiando, meditando, esperando que vai chegar. Uma hora chega. Uma hora chega. E preparar. Estar pronto, vigilante, atento. Lucas 12, 14 e 40. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o tempo em que o Filho do Homem virá, e a hora que não imagineis. Então são 3 motivos para você entender: despertar, alertar e preparar. Agora, eu quero orar, agradecendo a Deus por esse final desse estudo. Foi bem rápido para você compreender. Se você entendeu o que quer reconciliar ou receber a salvação do Senhor Jesus, diga sim. Se você está triste, afastado, quer reconciliar, quer receber a salvação do Senhor Jesus, não, obrigado. Mas também a oportunidade é em vida, depois que partiu não tem mais. Diga sim. Eu vou orar por você, agradecendo a Deus. Senhor, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esta vida que está, Senhor, ouvindo a Tua palavra, que chegou até o final desse estudo, Senhor, que ainda não entendeu, mas agora, Senhor, passa a compreender pela direção do Espírito Santo sobre o que está ocorrendo, Senhor, nesses dias, sobre a Bíblia, as profecias, Senhor, que estão aí em evidências. Eu rogo, Senhor, por aquele que está afastado, triste, abatido, que não sabe, Senhor, qual igreja ele deva participar. Pai, eu rogo a Ti, direcionando ele, Senhor, pelo Espírito Santo, preparando um irmão, um amigo, um parente que sirva o Senhor, que leve ele ao conhecimento da verdade, que ele se entenda, Senhor, que o mundo está, Senhor Deus, passando por um juízo, Pai, e que a igreja, Senhor, que está aqui na terra, onde ela não diz a placa, não diz a denominação, mas diz, Senhor Deus, a conversão é para saber que precisa entregar a sua vida, Senhor, a vida para o Senhor Jesus e ser guardado. Assim oro, Pai, e agradeço por esses que ouviram, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.